Olá, eu me chamo Gilson Ferreira e você está assistindo ao podcast Autoridade Policial, um projeto do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás. Aqui comigo, Dr. Adriano Costa, presidente do Sindepol, que vai nos apresentar o convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito especial para o nosso podcast. A gente traz o senador Cajuru, um símbolo não só do estado de Goiás, mas principalmente do Brasil. Atualmente, o senador Cajuru é vice-líder do governo Lula nas casas legislativas nacionais, mas é o líder também do PSB ali no Senado Federal. Senador Cajuru, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu espero que a gente consiga mostrar não só para as nossas bases, mas para o Brasil a importância do senhor no Senado Federal e principalmente as ajudas que já conferiu a nossa categoria em pautas de interesse. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro peço desculpas em função do óculos, é pelo tratamento no meu único olho e eu preciso evitar o sol. E cá entre nós, Goiânia e Brasília, sol demais e uma secura que prejudica a sua visão. Antes de mais nada, Deus e saúde a todas e todas que nos acompanham em qualquer lugar do mundo, neste podcast que eu respeito, e tenham certeza, delegados Adriano e Gilson, senhoras e senhores, meus únicos patrões, que eu só estou aqui porque sei que teremos uma conversa proveitosa em todos os sentidos. Eu quase não dou entrevista, não é porque eu não quero, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo mesmo. Eu trabalho de segunda a segunda. Podem perguntar para prefeitos, vereadores, secretários e inclusive ao governador Ronaldo Caiado, que me liga domingo achando que eu estou em Goiânia para almoçar com ele. Eu falo onde estou. Estou em Itumbiara, estou em Caldas Novas, estou em Quirinópolis, estou preparando para inaugurar um instituto de autismo, um centro diabético. Esse final de semana fiquei entre Jussara, Aragarças, Barra do Garças. Só cheguei ontem na hora do almoço. Então, uma correria, e de segunda a sexta eu trabalho, porque segunda eu faço CPI, segunda eu tenho reunião com todas as comissões, segunda eu recebo prefeitos, autoridades, os senhores, por exemplo, delegados que tanto eu respeito e admiro, e é a minha causa também defendê-los, evidentemente, no Congresso Nacional, especificamente no Senado. E aí, às vezes, algumas pessoas não entendem, especialmente jornalistas, que acham que você é obrigado a ficar à disposição deles. Não, você só pode atendê-los na hora que você pode. Eu saio daqui agora correndo e eu estou de carro. Eu nunca usei uma passagem aérea na minha vida como Senado. Eu poderia usar para Dubai. Eu nunca usei nem para Goiânia. E fique bem claro. Então eu tenho que chegar correndo 1h da tarde. Quem que me espera? O ministro Haddad. A reunião com ele era 8h30, era café da manhã. Eu liguei falando desse nosso podcast aqui. Ele falou, então você faz aí e a gente almoça junto. Eu falei, fechado. Por quê? Porque lá eu estou indo atrás do quê? De socorro para Goiás, especialmente o empréstimo para a cidade de Goiânia, para ver se a gente limpa essa cidade, arruma essa cidade em todos os sentidos, né? Porque quando eu falo limpar, eu falo inclusive no quesito honra, né? Então é correr atrás, tem pedidos de Rio Verde, de mineiros de Itumbiara, então eu estou aqui, me desculpe, me alonguei até, porque eu sei que a entrevista aqui é objetiva, mas estou à disposição de vocês dois com o maior prazer. Senador, a gente agradece a presença do senhor, sabe da agenda concorrida, sabe principalmente do apoio devotado pelo senhor às nossas causas, né? São inúmeras as oportunidades que o senhor nos apoiou e desde já agradecemos. Mas vamos voltar um pouquinho. Nós sabemos que esse nome do senhor Cajuru deriva muito da sua origem. O senhor é do interior de São Paulo, ali da região de Ribeirão Preto. Quando foi que o seu caminho... Desculpa, vou botar o óculos que tá doendo. Fica à vontade. Fica à vontade. Quando foi que o caminho do senhor encontrou Goiás? Quando foi que o senhor veio para cá e começou a consolidar essa história com o povo goiano? Em 1978, no shopping do centro de Ribeirão Preto, onde tem aquele famoso Pinguim, não sei se o Gilson e o André já foram, tiveram a oportunidade, e ali eu, com 12 anos, eu já tomava chopp com Sócrates, com Datena, com Marília Gabriela, com essa turma toda, com Heraldo Pereira e tudo. Eu, então, em 78, em Ribeirão Preto, eu estava em Serrana. Naquela época, nós tínhamos bailes aos sábados. Aliás, eu nunca falei isso, interessante. Tinha um baile tradicional em cada cidade ao redor, entre Ribeirão Preto, Serrana, Altinópolis, Santa Rosa de Viterbo, entenderam? Serra Azul. E aí a gente ia para lá, a gente menino, eu estava com 17. Eu então amava os bailes. Por quê? Porque você namorava, dançava a noite inteira e era aquele tempo de Ray Conniff.
no final de cada baile. Né? E era tempo de ABBA, de Bee Gees, né? De Gloria Gaynor. Enfim, um tempo fantástico. Com 17 anos, então, eu rigorosamente conheci em Serrana uma goiana lindíssima, até porque é impossível não ser lindíssima sendo goiana. Me apaixonei por ela. Ela foi para Ribeirão Preto trabalhar na faculdade UNAERP. Eu fui na faculdade atrás dela, isso realmente eu nunca contei. Fui atrás dela, é porque antes o marido dela tinha uma raiva, não podia nem ouvir falar meu nome. Agora ela separou, então agora eu posso falar. Aí então eu tinha respeito por ele, evidentemente, esse tempo, minha obrigação, né? Minha questão de caráter, né? Aí lá eu cheguei, o que tinha dentro da faculdade UNAERP? Uma rádio. Eu vinha de rádio já em Cajuru, correto? Tinha uma rádio. Chamava-se Renascença, dentro da UNAERP, da faculdade, onde a minha gata, na minha paixão, e virou a minha primeira mulher, goianiense, ok? De Campinas, da nossa Campininha, inclusive. Então, ali, na UNAERP, na faculdade, eu consegui um emprego urgente, na hora, na Rádio Renascença. Quem trabalhava lá? José Luiz da Atena, aí um monte, Brisa, foi o Brisa que me levou, inclusive. Mas aí eu virei irmão do Datena já. São 50 anos de amizade nós dois. E o senhor fazia faculdade de jornalismo? Não fazia faculdade. Eu parei na 7ª série. Nem o ginasial eu completei, porque eu fui expulso do colégio Galdino de Castro, em Cajuru, a 54 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, com essa goianiense, veio o Cajuru em 79, dia 10 de novembro, para cá. Olha. Porque, além disso, em São Paulo, eu conheci um outro goiano, de Pires do Rio, um narrador esportivo dos 3 melhores da história do rádio brasileiro, chamava-se J. Júnior, e ele tinha aquele slogan, vai buscar lá dentro, depois do gol, que Osmar Santos veio a copiar nos tempos de ouro do Garotinho, narrador da Rádio Globo, onde eu também trabalhei com ele na Rádio Globo, entre 17 e 18 anos de idade. Então, 79, veio Goiânia nessas condições, via a paixão inicial da minha vida, e esse goiano de Pires do Rio, J. Júnior, que me trouxe e o colocou na casa dele. E o senhor já veio para, então, se estabelecer aqui como jornalista esportivo? Sim, eu já era jornalista esportivo, político e apresentador musical. E plantão esportivo, que é aquele que fica ouvindo os gols de outros jogos. Maracanã, Zico, Flamengo 1, Vasco 0. Eu sei porque vocês dois têm a briga entre Vasco e Flamengo. Eu já fui faz o empate do Dinamite, agora você faz aí. 1-1, Dinamite empata. Aos 49, Dinamite empata 1-1, informando tal. Entendeu? Esse era o trabalho de plantão. Que legal, que legal. E aí, essa paixão pelo jornalismo e pela Goiânia veio desaguar aqui em Goiânia, e aí o senhor começa uma carreira profissional aqui também. Aí virou Goiânia, não mais uma paixão goiana. Aí virou um amor por Goiânia. Tanto que eu fiz música para Goiânia junto com o Tavinho Dyer, que o Ivan Lins, um músico brasileiro mais respeitado no mundo, que gravou a música, aquela que diz assim: minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz. Aliás, exclusivo. O cantor Leonardo vai regravar essa música. Olha. Aí nós vamos ter aquela do Leonardo, que é linda, né? Ei, Goiânia, eu não aguento mais. E ele vai fazer conta toda uma viagem que vem de São Paulo para cá. Né? Exatamente. Então agora o Leonardo terá as duas versões. A versão mais sertaneja e a versão mais bossa nova, mais MPB de Ivan Lins. E o senhor trilha esse caminho maravilhoso no jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo. E qual é o fato que lhe gera esse turning point para a política? O que acontece que o senhor decide modificar uma linha que já estava sendo construída e bem consolidada no jornalismo esportivo e fala, não, a partir de agora eu intento partir para o lado da política? O que aconteceu? Bom, é importante a vocês dois, Gilson e André, como delegados e como seres humanos... Adriano. O André veio na minha cabeça... Porque... É meu irmão. Não, é porque eu iria falar do André agora. Tá. André Blas foi muito importante na minha vida ao me conscientizar disso. Eu iria começar falando dele. Então, Gilson e André, e senhoras e senhores, nossas únicas vossas excelências. No rádio, na TV e no jornal, eu, graças a Deus, pedi muito pouco a Deus e ele me deu em dobro. Eu consegui tudo o que vocês possam imaginar. Aqui também é exclusivo em Goiás. No Brasil, na semana passada eu dei essa declaração, me mostrei que as pessoas duvidam. Então vocês vão poder mostrar
No YouTube o programa está, não é? Em nosso podcast. Uhum. Sim. Então, no YouTube tem a Sim. imagem. Então, eu vou mandar para vocês a imagem, quando eu sair daqui, para vocês colocarem no ar, senão vão duvidar até delegados. Entendeu? Sabe o que eu fui em televisão? Eu estou com 50 anos completados agora em carreira nacional na televisão, em agosto agora. 50 anos. Adivinha o que eu fiz em televisão? Eu fui jurado, fui apresentador, fui âncora, fui diretor de programas, fui apresentador esportivo, fui comentarista esportivo, fui repórter esportivo, fui apresentador de reality show, dividindo palco com o Silvio Santos, e fui também apresentador de telejornal aqui agora. Agora, o que faltou para vocês que vocês não imaginam? Eu fui ator. Eu ia Olha perguntar se o senhor fez só. novela. Eu fiz novela. Vocês vão ver aqui agora. Goiás nunca viu. Eu contracenava com um dos maiores atores do Brasil, que ficou 40 anos na TV Globo, o Erson Capri. Lembra dele? Sim. Então, sim. vocês vão ver aqui na imagem agora, eu era o psicanalista dele. Então ele falava sem parar, reclamando da vida, e eu só ouvia com um cigarro na boca. Chamava-se a novela Cortina de Vidro, onde também trabalhou a minha amiga Sandra Anberg, aquela jornalista da TV Globo. Sim. Sim. Então, essa é a primeira parte. Fiz de tudo. 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, 22 Taças Libertadores da América, 6 Mundiais de Clubes, 8 eliminatórias da Copa do Mundo, portanto tudo. Conheci o mundo inteiro, só faltam 3 países na minha vida para conhecer. Eu estou com 63 anos de idade. Só que, de repente, ao entrar no jornalismo político e ser colunista da Folha de São Paulo, eu sou o único goiano que escreveu na Folha de São Paulo. Eu tinha 2 colunas por semana, por 4 anos. Quando eu comecei a entrar para valer e chamar político de corrupto, eu vi como era realmente o meio de televisão, o meio de comunicação. Curto e grosso, gente. Não existe liberdade de expressão em nenhum veículo de comunicação do Brasil, exceto de vez em quando, mas é o que mais dá, o SBT e a Folha de São Paulo. Batendo, então, os políticos ligavam para os donos das emissoras e pediam a minha cabeça, correto? Eu comecei a ser demitido de forma contumaz. O único que não me demitiu foi quem? Na Band eu fui demitido ao vivo no Mineirão porque eu estava defendendo os cadeirantes que não conseguiam entrar no portão deles. Porque no portão só tinha amante, tudo sem imaginar, periguete, cantor, cantora, tudo, porque era o lançamento da candidatura presidencial de Aécio Neves, aquele de Minas, que era governador de Minas. E ele mandou me tirar do ar, eu fui demitido do ar, ao vivo, o único da história da televisão brasileira pela Band em 2004. Então o SBT foi o único patrão que não me demitiu, mas me tirou do ar em rede nacional. E falou, vai para Ribeirão Preto, você já está morando lá, por causa da sua mãe que não está bem, vá para lá, você vai ter um programa de 15 minutos por dia, fala de quem você quiser, xinga quem você quiser, até eu, e você vai ter o mesmo salário que você tem aqui em São Paulo. Como é que eu não vou amar o Silvio Santos? Foi o maior patrão da minha vida. Quando ele morreu, eu me desabei, evidente. Até hoje eu sofro com a perda do Silvio, né? Ele podia ficar mais um pouco com a gente. Então esse foi o Silvio Santos. Mas ele mesmo, depois de um tempo que ele falou assim, vem aqui para São Paulo agora. Porque na época quem tinha pedido a minha cabeça? O Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, e na época o Fernando Henrique Cardoso. 2 pesos, concordam? Sim. Aí eu realmente, o Silvio me deslocou, mas o Silvio pelo menos não me demitiu. Mas quando eu voltei, que o Silvio falou, vem no mesmo ritmo seu. Eu fui conversando com o Silvio 10 minutos no máximo, porque ninguém consegue conversar, ninguém conseguiu mais do que 10 minutos. Eu ficava 5, 10. Mas rapidamente, ele era muito objetivo, ele no time me dava já aquilo que eu tinha que fazer. Eu falava para ele, não é uma hora, de repente, eu entrar, você teve a chance, Silvio, não entrou, patrão. Será que eu não poderia tentar entrar na política? Porque na televisão está difícil, eu dou problema para todo mundo, até para ti, que é o homem que eu mais amo na minha vida, é o patrão mais importante da minha vida, tal. Aí, aos poucos, o Silvio foi realmente colocando na minha cabeça. Entra na vida política e tire de lá os que tiraram você daqui. Vai para lá, trabalhe e tenha certeza, o bem sempre vence o mal. Se você estiver do lado certo, o seu advogado vai ser Deus. Agora, se você estiver errado, o seu advogado será o diabo. Eu também nunca falei isso. Essa combatividade do senhor, ela é evidente, né? A gente percebe isso.
tanto na questão do jornalismo esportivo, como nesse jornalismo mais enviesado para a política, isso deve ter trazido uma quantidade enorme de problemas para o senhor. O senhor tem processo 183. A minha pergunta é essa: quantos processos o senhor já... 183. 183. Mas só perdi um só. Perdi o da Luciana Gimenez, com a qual já fiz as pazes, pedi desculpas, paguei a multa que ela pediu de R$30 mil e me retratei de forma sincera porque eu errei. Eu falei que ela pensava menos do que essa mesa e perante ao juiz eu falei assim... Eu quero pedir desculpas a ela, Vossa Excelência. Pô, que atitude magnânima sua. Não, o senhor não entendeu. Eu vou pedir desculpa à mesa, porque eu ofendi foi a mesa. Aí tomei um processo na cara, mas foi o único, de 183. E com certeza é graças a essa característica que faz o senhor ser um fenômeno em votos. O senhor disse que foi o vereador mais votado, e certamente o foi. E fui o mais votado do Brasil, proporcionalmente. Mas eu gostaria de saber o que... Só vocês anotarem aí, 39 mil votos. Esperam qual vai ser o próximo, em 2100 talvez. Mas o que aconteceu numa trajetória ordinária de um político? Porque o senhor ganha essa importante vaga no nosso Legislativo Municipal, busca um cargo de deputado federal, não atinge o objetivo, apesar Mas de uma ganhei. Quarto colocado. Uma votação expressiva, Só 3 né? tiveram mais votos do que eu. Teve gente que foi para Brasília, para a Câmara Federal, com menos da metade dos meus 108 mil votos. É o coeficiente, né? Essa bosta, desculpa a expressão. Mas... Porque quem tem que ir para Brasília são os mais votados, concordam comigo ou não? Concordo. É a pergunta mais óbvia do mundo. E a resposta, consequentemente, também. Olha, quem que tem que ser eleito? Os mais votados. Esse negócio de legenda é ridículo. Certamente. Até porque até partido é ridículo. Mas... Vamos lá, nessa construção. O meu não, porque pelo menos o meu tem 80 anos, né? PSB de Miguel Arraes. E a gente vai falar do campo. A gente vai falar sobre o partido do senhor. Mas vamos lá, o senhor sai então da vereança, busca ser deputado federal, por uma questão de coeficiente não é eleito. Mas o cenário normal seria o senhor tentar algo mais moderado, deputado estadual, ou voltar a disputar deputado federal novamente. E o senhor arrisca tudo para o Senado. Contra a vontade de todos e todas. Eu queria que o senhor explicasse esse movimento, porque foi um movimento que muito audacioso. A mulher e as amigas. Então, conta pra gente de onde veio a coragem para esse movimento político audacioso. Resumidamente, então, quando eu entrei, eu escolhi Goiás. E o meu adversário mortal hoje não é mais, acabou. Mas também não sou amigo dele, não. Nunca vou sentar na mesma mesa que ele. O Marconi Perillo. Eu me centralizei nele, porque ele que me tirou de Goiás. E ele que caçou a minha rádio. Eu perdi a Rádio K do Brasil por causa do Marconi Perillo. Todo mundo sabe disso aqui em Goiânia. Então, esse amor meu, essa minha gratidão eterna e impagável a Goiás, é porque Goiás me deu a chance de ter que sair daqui para não morrer. A verdade era essa, porque até a minha mulher sofreu violência e teve que ir embora do Brasil, foi morar em Nova York, depois em Toronto, no Canadá. Hoje ela mora, felizmente, mais tranquila, já se casou, tudo, em São Paulo. Aí, resumo da ópera. Eu focalizei, então, como vencer o Marconi Perillo. Eu, graças a Deus, devo essa gratidão a Goiás, porque eu não perdi nenhuma das 3 eleições que eu disputei. A primeira eu fiquei entre os 4, a segunda eu fui mais votado da história de Goiás como vereador, e depois para o Senado eu quase fui o campeão de votos, só perdi na última semana por causa de uma sacana, canalha, sórdida, fake news de um pastor da Assembleia de Deus, que não tem nada a ver com isso, porque a maioria na Assembleia de Deus gosta de mim, e alguns são meus amigos pessoais, mas esse, em especial, não entendi. Especial porque ele que produziu uma fake news. Eu vou contar para vocês. Olha a sujeira, olha o nível do esgoto, do chiqueiro. Um cara me entrevista, tudo montado, como se faz hoje, agora piorou com inteligência artificial. Aí veio André Gilson, um cara que pergunta bem, o que você acha de Deus, Cajuru? Eu respondi, para mim Deus é canalha. Botaram isso em todo o estado de Goiás, gastaram 4 milhões de impulsionamento, o Wilder pagou, o Vanderlan pagou, esse pastor ajudou a pagar, o irmão desse pastor virou senador suplente do Caiado, também pagou. 4 milhões de impulsionamento. O estado todo ficou sabendo que o Cajuru achava que Deus era canalha. Eu que fui coroinha, sacristã e quase fui padre em Portinari, cidade dele, Brodowski, ao lado de Ribeirão Preto.
Por pouco eu não fui padre. Como é que pode dizer isso? Certo? Olha como eu ando. Eu ganhei do Leonardo e ganhei da ministra Simone Tebet. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e como que eu não sou Deus? Como é que eu ia chamar esse meu criador de canalha? Canalha é quem fez isso comigo. Mas eu perdi 400 mil votos em 10 dias. Eu estava com 2 milhões. Caí para quase 1 milhão e 600. Perfeito? Então, eu posso reclamar de quê? De nada. Aí resolvi entrar e entrei para valer e coloquei o Marconi Perillo como? No estado todo em 5º lugar, e em Goiânia capital, ele ficou em 6º, e no estado todo em 5º. E eu fui o primeiro, pela honra eu fui o primeiro, porque esse fake news tirou 400 mil votos evangélicos, que hoje se arrependem, porque viram que foi uma sacanagem contra mim, como vocês dois, delegados, estão vendo toda hora na vida de vocês esse tipo de gravação, esse tipo de montagem. Veja o que fizeram com o Marcos Mion, com o William Bonner, com o Drauzio Varela, correto? Quer dizer, coisas horrorosas, inacreditáveis, né? Com aquele outro, esqueci o outro nome, tem mais um também que sofreu isso. Então, essa questão de fake news, isso para mim, vocês são delegados, isso merece cadeia quem faz isso, porque isso é quase que uma morte social. O sujeito tem mãe, o sujeito tem pai, o sujeito tem mulher, tem filho. Senador, o senhor falou um negócio interessante, né? Hoje, com essas inteligências artificiais, esses deepfake, eles estão atingindo níveis assustadores, né? Não sei se a gente tem nem maturidade ainda para lidar com isso. Mas, enfim, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Razão. O senhor já conhecia muito da política porque o senhor trabalhava na comunicação e fazia suas coberturas. Mas como foi quando o senhor efetivamente entrou na política e viu esses bastidores, digamos assim, pessoalmente ali? Foi mais chocante ainda? Eu comecei em 82. Então veja bem, Gilson, 82, delegado. Eu já era assessor de imprensa do Tancredo Neves. Quanto tempo de 82 para cá? Faz a conta. 43 anos, 42 anos. Então, né? eu conhecia a política bem. Tanto que a Folha me convidou para ser colunista. Você sabe que para escrever na Folha não é qualquer um. Folha é de Carlos Heitor Coni, Folha de Paulo Francis, de Clóvis Rossi. É só fera para escrever lá. Né? Não pode ser. É Hélio Gaspari, né? É só gente desse nível. Né? Então, eu tinha tudo a ver com política, só que eu era mais apaixonado por futebol, entenderam? Eu amava cobrir uma Copa do Mundo, mais ainda, eu amava cobrir uma Olimpíada, eu adorava viajar, porque o futebol me deu essa chance de conhecer o mundo. E eu, ao contrário dos outros jornalistas esportivos, que chegavam, por exemplo, em Paris, eles queriam o quê? Ir para o hotel, ficar o dia inteiro com os jogadores da seleção brasileira, à noite jantarem no próprio hotel, do que saírem na cidade. Eu não. Quando eu ficava 3 dias em Paris, onde ia transmitir um jogo entre Brasil e França, eu ia para museu, evidentemente, eu ia conhecer tudo. Perfeito? Como é que eu não ia ver a pirâmide? Hã? Como é que eu não ia querer ver o caixão do Napoleão? Como é que eu não ia querer conhecer o Palácio de Versalhes? A torre. A Torre Eiffel, né? O restaurante, subir, tudo isso. A Champs-Élysées, passear por ela ali. Então, os outros ficavam o dia inteiro no hotel, eu não. Eu dividia o meu trabalho como jornalista, ver o treino da seleção, transmitir o jogo, e enquanto isso, às vezes eu ficava até mais um dia na cidade para aproveitar. Então, por quê? Porque Deus me deu cultura. A mamãe, com 7 anos de idade, a mamãe não me dava roupa. Ela me dava livros. Eu li mais do que eu vivi. Eu, com 8 anos, eu li Trotsky. Depois eu li Dostoiévski. Eu li o Capital em 1 semana. Capital que se demora 3 meses para ler. Eu era louco. Eu ficava simplesmente o tempo inteiro com o livro na mão. Eu não tinha brincadeira de criança, de jogar bola, de esconde-esconde. A minha paixão era ler. Depois foi Homero. Aí tudo. Depois Osho. Depois eu fui lendo tudo. Aí comecei a ler poesia e poema, que eu comecei a ficar já com aquela sede de dar beijo na boca de uma menina de 12 anos. Não é assim? Com 12 anos a gente já tinha vontade. Aí começou os poemas. Eu fui na época de brincar de médico com prima, entendeu? Aí começaram os poemas. Eu comecei a escrever. Nelson Rodrigues. Aí vem Guimarães Rosa, vem Machado de Assis, aí vem Clarice Lispector, aquela linda dela. Eu sei exatamente o que eu sou. Nem para menos, nem para mais. Exatamente o que eu sou. Isso é lindo ou não? Isso é Clarice Lispector. Aí fui ler Neruda. Neruda, que é a coisa mais bonita. Embora não sem dor, eu não morreria se morressem todos os meus amores.
mas eu enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Não é? Pessoa, né? O Rio Tejo, como não amar Fernando Pessoa, né? Tabacaria. Tabacaria, pelo amor de Deus, linda, Nossa Senhora, né? 100 anos de solidão, o nosso Gabriel Garcia Marques. O senhor não fez a faculdade de jornalismo? Não fiz. Parei, fui expulso do colégio na 7ª série. Quem foi o seu professor no jornalismo? Provavelmente o senhor teve vários, né? Vários, não mas dá quem para que falar. É? No futebol, João Saldanha, no jornalismo, Paulo Francis, Datena, agora de 20 anos para cá, Pedro Bial, antes lá, Paulo Francis, o campeão, Lucas Mendes também, Fernando Mitre, enfim, são vários. Mas eu vou escrever agora o meu 5º livro, que vai se chamar Perfume de Homem, Dores e Amores. Em 3 meses ele está pronto. E no final eu vou citar nome por nome, dando, na idade que eu estou, dando a eles o crédito e fazendo uma gratidão por toda a vida, ou seja, escrito para toda a vida, que livro fica para toda a vida se você quiser, né? Porque eu gosto de folhear livro. Hoje eu não tenho visão para isso, só tenho 3% de visão. Hoje eu sou um homem triste, eu tenho depressão por isso. Mas graças a Deus eu supero, porque eu sou tão feliz, eu só tenho notícia boa na vida, politicamente, toda hora, o senador que mais consegue dinheiro para Goiás e tudo, que entra nas pautas mais duras, e graças a Deus sou compreendido. Sim, tenho gado, né, aquele mais fanático que não gosta de mim, pronto, acabou, tem ódio de mim, mas tem muita gente que é bolsonarista e gosta de mim, assim como ele. Jair Bolsonaro me trata bem, conversa comigo, gosta de mim, o filho dele me cumprimenta de beijo. Eu não tenho briga com ninguém, só que eu sou amigo do Lula há 35 anos. E o senhor imaginava que a política ia dar esse entusiasmo para o senhor? Porque a gente vê que o senhor é um cara entusiasmado, que o senhor, né, fala com paixão. O senhor imaginava que ia gostar desse tanto? Não imaginava. Eu achava que era um chiqueiro e que eu tinha que sair de lá sem levar o cheiro. E eu vou sair de lá sem levar o cheiro. Porque eu soube conviver com os melhores, os mais honestos. E dentro do Senado tem, dentro da Câmara tem. Tem gente boa, sim. Tem gente muito ruim. Tem canalhas que deviam estar com prisão perpétua, que roubam o dinheiro nosso mesmo, seja deputado, seja senador. Senador ainda é menos, muito menos ainda. Senador talvez só tenha um que não preste lá. Para você ver como é que o Senado é bom. Agora na Câmara é duro. Aí o jogo é pesado, aí é chiqueiro mesmo. Aí o Lula tinha razão quando ele falava em 300 picaretas. Lembra disso? O Lula não errou, não. Até uma música do Paralama do Sucesso. Deixa eu fazer uma conexão com a sua pergunta. Você perguntou para o nosso senador, quais são as suas inspirações no jornalismo. Agora eu queria saber quais são as inspirações políticas do senhor. Eu sei que quando o senhor foi vereador em Goiânia, era a época da gestão municipal de Iris Rezende. Ele lhe foi uma inspiração? Se não, quem foi a inspiração política de Jorge Cajuru? Eu vou começar pela ordem, dando crédito devido e não sendo injusto. Tancredo Neves me ensinou muito. Eu não gostava de uma coisa dele. Tancredo não tinha a menor preocupação com obra. Ele foi governador, ele podia ter feito um monte de obra no estado de Minas Gerais e não fez. Ele não gostava. Nem ginásio ele gostava de dar para a cidade. Ele era político profissional 24 horas. E ali era o sonho dele de ser presidente da República. Começou ali em 82, correto? Aí veio 5 anos depois, veio o tempo de 5 anos depois, e nós vimos o que aconteceu. Infelizmente, ele morreu. Então, eu aprendi muito com o Tancredo. Aprendi muito mais com quem? Com o Leonel Brizola, com quem eu vivia semanalmente, especialmente por causa do professor Darcy Ribeiro, que também me ensinou demais. Eu jantava com ele sexta e sábado, normalmente sexta, às vezes falhava o sábado, porque eu tinha que ir para o interior de São Paulo ver a mamãe, e eu ia com ele naquele restaurante Fiorentina, conhecem ali no Leme? Na praia do Leme? É um restaurante tradicional que na calçada, agora fechou infelizmente, olha que tristeza, tinha uma homenagem, um busto de Ari Barroso. Quem não se lembra de Ari Barroso, né? Na hora dos gols do Flamengo com a sua gaita, né? E quem foi ele intelectualmente falando, né? E ali eu ficava aprendendo com o Darcy Ribeiro, de repente chegava o Brizola, eu conversava com ele. Enfim, eu fui aprendendo então com esses caras acima da média. Pedro Simão me ensinou muito, Álvaro Dias, que eu tenho até tatuado aqui nas minhas costas, em homenagem a ele. Esse cara me ensinou demais, 35 anos conversando com ele, sendo amigo dele, passando férias em Estaleirinho, Santa Catarina com ele, Álvaro Dias. Ana Amélia me ensinou, Paulo Paim me ensinou muito, Mário Covas me ensinou, Paulo Brossá me ensinou,
Jefferson Pérez me ensinou, Franco Montoro me ensinou. Veja que eu só estou falando de fera aqui. Então, os goianos vêm depois, com todo respeito. O Íris me ensinou também, perfeito? Eu não posso negar o Íris. O Caiado me ensinou demais e ensina até hoje. O Caiado hoje está entre os 4 que mais tem preocupação comigo, que qualquer coisa que eles acham que eu errei, eles me ligam. Então é isso que eu tenho que falar, resumidamente. Senador, a gente vai só botar a vinheta para quem está em casa, Claro. tá? E a gente já volta, a conversa está fluindo muito bem. Já voltamos, doutor Adriano. Só o tempinho da vinheta. Olá, estamos de volta com o podcast Autoridade Policial. Estamos aqui hoje com o senador Jorge Cajuru. Eu devolvo aqui a palavra para o doutor Adriano. Doutor Adriano, fica à vontade para a gente continuar aqui a nossa Aliás, conversa. Adriano, pelo amor de Deus, me perdoe de coração. Eu estou com o André Blas na minha cabeça desde o começo da entrevista, quando você me perguntou do início, como que eu saí da vida esportiva, da televisão, do rádio, dos jornais, para a política. E vem na minha cabeça na hora, porque eu sou muito preso à gratidão. Para mim, quem não tem gratidão não tem caráter. E aí veio um primeiro nome na minha cabeça, o André. Mas o senhor não preocupa, Então, não? Adriano, pelo amor de Deus, me perdoe, delegado, me perdoe. O Gilson brincou comigo aqui, o delegado, antes. Precisa preocupar. Meu irmão chama André e ele é igualzinho, raspou a cabeça, então a gente é facilmente confundido. Então... Mas eu não conheço o teu irmão, então eu estou sendo injusto com você. Me perdoe. Não, tudo bem. Vamos lá, senador. Pelo que eu percebo, pela conversa e pela trajetória do senhor, o senhor se alinha um pouco mais com um espectro político de esquerda, até pelas obras que leu, enfim. Mas o senhor nunca se encaixou em rótulos partidários. A gente vê a história do senhor, o senhor passa pelo PRP, pelo PSB, pelo Podemos, pelo Patriota. Como é que o senhor... Patriota eu nunca fui. Ou porque houve uma fusão, né, do PRT Eu saí. com o Patriota. Mas, enfim, como é que o senhor enxerga a ideologia partidária no Brasil? Ela existe ou é só um grande pano de fundo para interesses? A pergunta é boa, Adriano. Ela existe para alguns, sim. A gente não pode ser radical e querer generalizar, né? E ela existe. No meu caso, a vida inteira eu tive mais amizade, relacionamento com gente da esquerda. Vocês viram os nomes de todos que eu falei aqui. Desse aí não tinha. O único direita, sabe qual que era? E era meu amigo pra caramba, hein? Paulo Francis. Paulo Francis era o único direita que acho que o único direita. Não, o Fernando Mitre também, 2. Só esse. Não, o Mitre nem tanto, eu acho que o Mitre não. Mas o Paulo Francis era, ponto. Então, hoje mudou muito a minha vida de 4 anos pra cá. Hoje eu comecei a ver em pessoas da direita qualidades, virtudes e suficientes para o convívio comigo. Tanto que talvez vocês nunca ouviram falar isso, desde que eu assumi em 2019. Desde 2019, eu faço toda terça-feira na minha casa um jantar por minha conta, não com meu dinheiro público. Aliás, quem duvidar, entre aí agora no seu celular, no portal de transparência do Senado Federal, coloque lá prestação de contas e coloque abaixo o senador Jorge Cajuru. Se você vê 1 centavo que eu gastei nesses 5 anos e meio de mandato, em qualquer coisa, 1 centavo que eu gastei dos 126 mil reais que eu tenho direito por mês entre privilégios e mordomias, se eu gastei 1 só centavo, você, por favor, pede a minha renúncia que eu vou renunciar, ok? E eu estou com 2 delegados, os 2 podem me prender, se eu gastei 1 centavo do dinheiro público. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, segundo Ronaldo Caiado e segundo a diretora-geral do Senado, que trabalha lá há 25 anos, a doutora Ilana. Ela falou que nunca viu isso. Ela falou, você é radical demais. Sempre teve senador que economizou, que você não é o único, mas economizar do jeito seu, isso não tem cabimento, não existe. Ela me chama de doido. Você é doido. Você morava num insalubre, 33 metros quadrados a sua kitnet. Aí a Simone Tebet te convenceu, junto com a Soraya Tronic e a Leila do vôlei, a você mudar para o apartamento da Simone Tebet. Hoje eu moro no apartamento que era dela. Porque ela falou assim, ela, a Leila e a Soraya, nós 3 tomamos uma decisão. Se você não sair do lugar que você está morando, nós nunca mais falaremos com você. E eu, nesse lugar que eu morava, eu usava a área de alimentação, eu pagava o aluguel, né?
porque no meu quarto não cabia. Toda terça iam 14 oposicionistas e toda quarta 14 também, só 14. Em média 16, cheguei até 25, mas em média 14 governistas. Hoje é a mesma coisa. Terça você liga para mim à noite, eu te mando a imagem, se ele aceitar, né? Claro. Mas eu acho que eles aceitam todos eles. Eles não ligam, eles são meus amigos espontaneamente, abertamente, publicamente, como eu sou deles. General Hamilton Mourão, vai com a esposa, com a Paula Carioca, minha amiga, gente boa demais. Senadora Tereza Cristina, tudo aqui é bolsonarista ou não? Eduardo Gomes, correto? Aqui você vai somando. Jorge Seife, que é ultra bolsonarista, não é? Correto? E aí vai, vou lembrando um por um aqui. Já na quarta-feira vão os ministros do Lula e os senadores do Lula. Eu revezo, porque não dá para levar todo mundo. Então, isso me fez o quê? Me fez abrir a palavra que eu tinha ódio dela. Relacionamento. Isso é fundamental na vida. Não sei se vocês dois, tanto o Gilson como você, Adriano, vocês leram o Boni, B-O-N-I, o maior criador da história da televisão brasileira, o homem que criou toda a Rede Globo, que deve tudo a ele, Boni. Ele escreveu um livro, Boni, Relacionamento. O livro dele é uma aula para nós. Você tem que saber se relacionar com as pessoas. Isso mudou a minha vida a partir de 2020, infelizmente, na pandemia. Porque eu ganhei esses amigos todos e todo o projeto meu passou a ter, precisando de 27 assinaturas, passou a ter 56 assinaturas. Modéstia à parte, pode perguntar para os outros senadores. Eu sou o que tem melhor relação lá. O mais querido sou eu. Quando eu chego lá, vocês podem assistir pela TV Senado. O Cajuru nunca está sozinho. Sempre tem 8 ao meu redor. 8 amigos conversando fiado, batendo papo. Vamos jantar amanhã, e aí, vamos comer o que amanhã, tal, papá. Sem briga política. Vão os bolsonaristas na minha casa, eles têm as suas opiniões, eu não brigo com eles. Eles ficam com a opinião deles e eu fico com a minha. Pronto, acabou. Para você discordar de um colega seu ou de um amigo seu, porque lá eu tenho mais amigo que colega meu único lá é o Wilder Moraes, que eu não gosto. O resto é tudo amigo. Então, para você discordar até de um colega, no caso, até de quem você não gosta, você não precisa desqualificá-lo. Emite a sua opinião e deixe que o público julgue. Pronto, acabou. É isso que você tem que fazer. Para que desqualificar outra pessoa? Perde-se a razão, perde-se o debate, perde-se o embate. Essa ideia que o senhor constrói com muita propriedade, na ciência política nós chamamos de capital social. Essa ideia de capital social de Bourdieu, ela é importante, que as pessoas não valorizam muito isso. O que o nosso podcast faz com os stakeholders políticos é construção de capital social. Esse tipo de vínculo que é construído por uma conversa franca, olho no olho, sem puxação de tapete, é um vínculo que abre os ouvidos para ouvir de forma sincera as demandas do outro lado. Então, o que o senhor faz com muita inteligência nos seus jantares é o que o nosso podcast faz com as autoridades políticas. Então, mas permita-me, essa inteligência de vocês me faz lembrar aqui algo que, de repente, pelo Covid, 4 dias na UTI, soro americano para sobreviver, Deus é apaixonado por mim, estou vivo, eu ganhei uma sequela só, a perda recente de memória. É uma merda, desculpa a palavra. Mas entrando nesse ponto crucial, com muita inteligência que você colocou em relação ao grupo de vocês. Vocês precisam ver aquele documentário de 3 episódios, 3 só, 1, 2, 3, chamado Zonas Azuis, Longevidade, 100 anos, que te ensina como viver mais na vida. Uma das causas para você viver mais na vida está essa aí que você acabou de falar. Esse tipo de conversa com as pessoas que a gente tem que ter com os amigos da gente, que a gente fica tempão sem encontrar os amigos. Então você precisa encontrar com eles, perguntar, você está bem? Está tudo bem? O que você está precisando? Está tudo ótimo? Pô, vamos conversar fiado, vamos bater papo e tal. Você está sempre, periodicamente com essas pessoas, faz bem demais para a sua vida, por isso que eu sou feliz demais. Ninguém vai ligar para mim e vai ouvir falar, Cajuru, você está mal. Quando eu falei aqui sobre o negócio de depressão e tal, por causa daquele problema, isso é coisa de 1 segundo. Depressão em mim não dura 2 segundos. Quando ela vem, eu falo, vai para a Punta del Este. Eu já dou um bico nela. No segundo eu já estou feliz de novo, rindo, provocando risadas, provocando alegrias, boas conversas. Então vocês encaixaram muito bem essa posição que é do podcast de vocês. Essa habilidade do senhor de conseguir conjugar lados que são hipoteticamente, ideologicamente opostos, parece que ela transporta não só esse mesmo cenário do âmbito nacional, mas também para o âmbito local.
Explico. Nós sabemos que o governador Caiado tem um espectro político um pouco mais à direita e o governo Lula, né, o presidente Lula, um espectro político mais à esquerda. Ambos são totalmente diferentes. O senhor é um articulador de interesses comuns do âmbito local com o âmbito nacional. Explica como é que o senhor consegue fazer uma conjugação que, hipoteticamente, na órbita ideológica, é tão diferente. Delegados Adriano e Gilson, vocês me dão uma oportunidade que é um espaço de ouro. Não é fácil a imprensa agora me dar esse espaço para falar o que eu vou falar para vocês. O presidente Lula foi muito correto com 5 meses de governo, quando o clima entre ele e o Caiado era o pior possível, era um xingando o outro por causa de reforma tributária, por causa de tudo e tal, por causa de PT, enfim, tudo. E aí o que aconteceu? Ele me chama no Palácio, junto com o Rui Costa e com o Jacques Wagner. Eu pedi, eu posso levar a Leila do vôlei, a minha irmã há 30 anos, porque ela está comigo aqui no restaurante. A gente sai daqui agora. A gente estava lá no Dom Leon, um restaurante espanhol, eram 3h30 da tarde. E a gente ia ficar mais lá. Mas aí fomos chamados urgente para o Palácio, 5 horas da tarde lá com Lula. O presidente fala, Cajuru, Goiás eu tenho que separar. Eu estou conversando aqui com os ministros. O que aconteceu comigo lá, a derrota dura que eu sofri lá, eu não tenho que ficar com essa bobagem de ficar alimentando a relação de divergência entre o Caiado e eu. Deixa o Caiado lá, o Caiado pelo menos eu sei que ele é honesto, eu sei que ele não joga sujo, tal, não é um concorrente que joga sujo, um adversário que joga sujo, tal. Então, fale com ele que você vai ser o intermediário pela relação que nós dois temos há 35 anos. Você é o meu vice-líder do governo, você é o líder do Alckmin lá, líder da bancada do PSB. Então, seja, por favor, o intermediário de Goiás com ele. Fala para ele tudo o que ele precisar, para ele falar diretamente com você e o governo vai resolver para Goiás. Gente, foi uma loucura. Goiás começou a receber tudo. Podem perguntar para o Caiado que ele conta isso para vocês. Goiás começou a receber todo tipo de verba. Fomos lá, fechamos 18 rodovias durante o governo Lula, 18 rodovias, 8 aeroportos. Eu consegui quase 8.000 casas, centros diabéticos, de autismo. E aí fomos, carreta, tudo que vocês imaginarem. 56 hospitais bancados por mim na inauguração, com equipamento e tudo, custeados por mim, ou reformados por mim, ou ampliados por mim, correto? Ou com novos equipamentos, quando eu falo por mim, pelos meus recursos, pelas minhas emendas. Então virou uma loucura, gente. Mais de 10 bi, se você for calcular tudo, porque eu consegui seguro não, o Ronaldo Caiado que fala isso, em qualquer lugar que ele vai, de tão seguro que é. Ele fala, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Eu consegui mais de 10 bilhões para Goiás em mais de 5 anos e meio de mandato. Chegamos agora em agosto, 5 anos e 8 meses, né? Já estamos em setembro, né? Então, em 5 anos e 8 meses, mais de 10 bi. Por quê? Porque não tem como vocês calcularem, Adriano e Gilson, e senhoras e senhores do outro lado, nos vendo e ouvindo e vendo, evidentemente, no podcast, meus únicos patrões, somem aí, por gentileza. Eu consegui o custeio de saúde para o resto da vida. Não é por 4 anos de mandato. Para o resto da vida, seja quem for, o deputado, o senador, o prefeito, o governador, para o resto da vida o governo terá que mandar o custeio de saúde para Rio Verde, o Hospital Materno Infantil, que atende há 4 meses aberto, atende a mais de 1 milhão de crianças. Vem aí o CORA, o câncer infantil. Eu também estou conseguindo o custeio de saúde. Vai calculando o que significa isso. Para o Hospital de Águas Lindas, para o Hospital de Palmeiras, portanto 4. Somem isso. É para o resto da vida. Então são bilhões, claro que são. E as 18 rodovias, quanto que elas vão custar para o governo federal? O governo de Goiás, 0 vai entrar. E os 8 aeroportos, que o governo de Goiás ia pegar 1 bi de prejuízo agora no aeroporto de cargas de Anápolis, que já começou a obra e a outorga foi assinada no último dia 29 de julho, o Lula combinou, deu a palavra e cumpriu comigo. Então, você vai somando tudo isso. Agora vamos ter escola solar em todas as escolas, energia solar, em todas as escolas de Goiás. Some isso. Então, graças a Deus, é o quê? É o poder de saber se relacionar com todos, sem brigar com ninguém, saber defender o governo na hora certa, também criticar o governo Lula quando ele errar, né? E ficar trabalhando mais do que os outros, porque senão não adianta nada. Você tem que ter lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de vez em quando surpreende, fica sábado, quando você toma conhecimento que 3 ministros vão passar o fim de semana em Brasília, aí você passa também
para ir surpreendê-los, de repente eles te convidam para almoçar, aí num sábado, no domingo, você consegue uma emenda de 100 milhões, entendeu? Natal, passa o Natal lá, pergunte ao Caiado que me ensinou isso. Cajuru, passa Natal, passa Réveillon lá, Cajuru. Vai ser a hora que você vai pegar emenda de surpresa, recurso de surpresa. Aí eu fiquei esse ano, ele me ensinou, passei o Natal e o Réveillon em Brasília. Sabe quanto que eu consegui? No dia 24 de dezembro, na noite de Natal, eu consegui 200 milhões para a saúde de Goiás. Pergunte ao Caiado, dos quais eu mandei 80 para ele, que ele precisava urgentemente para cobrir o ano dele. Aí depois, no Réveillon, faltando 2 dias para o Réveillon, no dia 29, eu consegui mais 120 milhões. Por quê? Porque não tinha ninguém lá. Porque todo senador estava na Europa, estava na praia, estava de férias e o Cajuru lá. Então, é isso. Em resumo, é isso. Algo que eu nunca disse, que vocês acabaram de me dar esse espaço precioso para dizer. Nós sabemos que o senhor tem uma multivariedade de pautas, né? A questão da saúde é uma pauta importante para o senhor. Nós sabemos o trabalho que o senhor faz em relação a essa maior musculatura do sistema de saúde em relação aos diabéticos. Mas quais são as pautas prioritárias do senhor? Nós sabemos que não dá para trabalhar todas, mas quais são as prioritárias? Bom, eu sou o único parlamentar goiano que estou em 9 comissões parlamentares. Eu não tenho preguiça. Os outros estão no máximo em 3. Os outros parlamentares de Goiás. Sem crítica a eles. Mas eu estou falando a verdade. Quem duvidar, entre no portal de transparência. 2 CPIs eu sou presidente. Certo? A de futebol, manipulação de jogos e apostas, eu sou o presidente. A da CPI, da violência contra as mulheres e o feminicídio, eu sou o presidente. Sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Sou vice-presidente da Comissão de Esportes. Vejam bem que loucura. É trabalho pra caramba. Você nem almoça terça e quarta, não tem almoço. Você sai de comissão para comissão, de comissão para comissão, depois você já tem que ir para o plenário 2 horas da tarde. Porque eu sou sempre o primeiro ou o segundo a falar, na briga cabeça a cabeça com Paulo Paim, que está lá há 30 anos no Senado Federal e é um craque. Então, o que eu faço? Eu fico preocupado com o meu dia a dia de ir nos ministérios para manter o que você me perguntou, Adriano, as prioridades: saúde, educação, ajudar o Caiado na segurança pública, porque o Caiado é referência para o Brasil inteiro, o governo dele em segurança pública, evidentemente, né? Pode ter falha aqui, falha ali, mas melhorou o estado de Goiás em relação ao que era no quesito segurança pública. Então, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, que eu sou apaixonado. Eu sou o presidente, sou o presidente da subcomissão de meio ambiente também. Então, veja o tanto de CPI de comissão que eu sou presidente, que eu sou vice-presidente. É trabalho pra caramba, gente. Começa às 6 da manhã, para meia-noite. Sábado eu não paro. Eu vou em cidade, é prefeito me ligando. Tem prefeito que me liga meia-noite e meia, eu tenho que brigar com ele. No outro dia eu peço desculpas. Amigo, eu estava namorando, você me ligou. Como é que eu paro? Eu tive que parar. E quem disse que ela quis continuar depois? Simplesmente levantou, foi tomar banho. É verdade, ela falou, não tem cabimento, meia-noite e meia não. Desliga o celular. A partir daí, para não perdê-la, eu desliguei o celular. Senão eu ia perdê-la, evidente, né? Eu ia tomar, né? O que o Tim Maia falava, né? O que o Tim Maia brincava, né? Então, foi isso, em resumo. Priorizar tudo isso, priorizar pontes, asfaltos, recapeamentos, hidrovias, aeroportos, rodovias, correto? Principalmente rodovias, né? Hidrovia, não sei nem por que vem na minha cabeça, né? Hidrovia, porque está na minha cabeça a hidrovia Rio-Araguaia, que eu não vou deixar acontecer. O Mário Lúcio de Avelar, não sei se vocês conhecem, o procurador do Ministério Público Federal, ele aceitou a minha denúncia, que sorrateiramente estão querendo destruir o Rio-Araguaia através de uma hidrovia. Já estão destruindo o rio com a água cada vez mais baixa, concorda? Agora querem uma hidrovia lá. Você vai destruir o Rio-Araguaia. Nós não vamos deixar de jeito nenhum. Já juntei os parlamentares, somos 38 já, nós vamos para a briga, que é um grupo de políticos e empresários sórdido esse grupo, canalha esse grupo, que sorrateiramente, repito, na calada da noite, está tramando o que já vai acontecer no Tocantins, a hidrovia. Doutor Luziano de Carvalho, delegado da Delegacia do Meio Ambiente. Eu gosto muito dele. É também um cara muito preocupado com o Rio Araguaia, né? Senador, o senhor fala com muita empolgação das suas amizades, e além de figurativamente o senhor trazê-las do coração, tem umas que o senhor traz tatuadas, né? Falou do Álvaro Dias, como é que é essas homenagens aos amigos, essas tatuagens? Bem, a primeira, a mamãe. O amor mais incondicional da minha vida, Dona Zezé Cajuru, claro. A segunda, da Atena. 50 anos de amizade, nunca tivemos uma briga, já salvou a minha vida em todos os sentidos.
inclusive financeiramente. Mas já paguei, tá? Tenho certeza que eu não fiquei devendo rigorosamente para ninguém que me emprestou dinheiro. Ele, Ratinho, Juca Kfouri, todos. Depois da Atena, falei, né? Depois Adriane Galisteu, que me ajudou financeiramente quando eu quase morri, porque eu não tinha plano de saúde. Ela e a mãe dela, a dona Ema. Depois Claudinha Leite, que também me ajudou quando quase morri em Ribeirão Preto. Foi minha amiga, minha companheira, foi lá ficar comigo, me ajudar, me levava para o palco para me alegrar, porque eu estava muito mal na época, eu entrei numa depressão profunda. Nessa época, assim, hoje, depressão zero. Hoje eu prefiro morrer de vodka do que de depressão. Então, nessa época, a Claudinha Leite foi fundamental. Aí o povo brinca, você namorou a Claudinha, namorou a Galisteu? Não, é só amizade, isso é uma bobagem. O Marcelo Rezende, quando eu estava vivo, aquele jornalista, ele me sacaneou, ele deu uma entrevista que deu muita audiência na Record, aí ele falou que eu namorei a Carolina Ferraz, a Claudinha Leite, a Paulinha Toller, a Hebe Camargo, a Dercy Gonçalves, ele me esculhambou, canalha. E teve gente que acreditou. Eu sou amigo delas, que isso? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem uma reportagem bem interessante do senhor, que o senhor, todas as vezes que vai analisar uma pauta, se ela tem esse grip popular ou não, o senhor olha para as enquetes de Facebook, enfim, o senhor busca trazer para si um tipo de democracia mais direta, onde as pessoas participem ativamente da indicação de como deveria ser a postura do senhor. O senhor acha que isso funciona no Brasil? Que as pessoas estão maduras o suficiente para esse debate? Então, gostaria que o senhor falasse sobre esse norte magnético que às vezes pode lhe indicar um caminho X ou Y na tomada de uma decisão política. É mais uma pergunta, delegado Adriano, delegado Gilson, que vocês dão a mim uma oportunidade rara. Goianas e goianos, minhas únicas vossas excelências, tenham a certeza de algo. Eu não entro em rigorosamente nada na minha vida para não vencer. Eu venci tudo. Eu tive troféus de jornalismo independente, de jornalismo investigativo, de melhor reportagem, de melhor programa. Eu sempre entrei com o desafio de vencer, respeitando cada adversário, mas querendo ser melhor do que ele. Isso sempre foi assim. Então, depois de tudo que eu já contei para vocês, em primeira mão, até alguns detalhes da televisão que vocês não sabiam dos meus 50 anos de carreira, que eu vou ter que colocar em livro, evidentemente, em biografia, e já tem um monte de gente querendo fazer a minha biografia, achando que eu vou morrer. Calma, eu vou morrer de parto aos 120 anos. Então não tenha pressa, tenha sossego, porque é perigoso você morrer antes, e aí você vai perder a chance de escrever a minha biografia. Então, na sua pergunta chave, eu quero sair na frente. Sair na frente é o quê? Eu sou o primeiro parlamentar do Brasil a ter criado compliance nas minhas emendas, nos meus recursos. Isto obriga o Ministério da Justiça, que me elogiou, o Lewandowski em vídeo, Polícia Federal, a entidade Polícia Federal, através do doutor Andrei, que também me elogiou em vídeo, a doutora Marcela Rodrigues, superintendente da Polícia Federal de Goiás, que é minha amiga pessoal, ela também entrou para me ajudar. Ela já ouviu vários e vieram com a denúncia de que alguém estava em meu nome pedindo propina a prefeito que recebia emenda, sendo que a pessoa nem trabalhava comigo e nem me conhecia. Eu entrei para valer através do compliance, porque ele fiscaliza, ele investiga. Ele pega o dinheiro, o dia que chega no prefeito, ele começa a ver o que o prefeito está fazendo com o dinheiro. E junto com isso vem Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então veja o tanto de órgão que eu tenho vigiando as minhas emendas, por causa do compliance que eu criei, e o Lewandowski falou, todos deveriam fazer o mesmo. Por isso que o Flávio Dino está brigado com essa questão das emendas, porque ele tem razão. Tem muita gente que mandou, por exemplo, Pix para prefeito, sem nem saber para onde vai o dinheiro. Muito deputado goiano, muito senador goiano, eu tenho que falar a verdade, mandou Pix demais para cidade pequena, tipo uma cidade desse tamanho, mandou 10 milhões, isso é para desconfiar, tem coisa aí. Você mandar 10 milhões para uma cidade de 2 mil habitantes e Pix, porque Pix você não tem que dar satisfação, você entendeu? Você pega o dinheiro, Gilson e Adriano, e faz o que você quiser com o dinheiro. A população não fica sabendo, né? E aí eu te pergunto, será que esse Pix é de graça? Num mundo hoje que antes a gente falava que nem almoço era de graça. Hoje a gente fala o contrário. Nem Jesus Cristo é mais de graça.
Para chegar até ele, para alguns, não todos, eu não generalizo, você tem que pagar como intermediário, que eles são. Perfeito? Não em troca de dízimo, em troca de fortunas. Tanto que eles ficam ricos. Preciso falar nome aqui? Acho que não, né? Deixa eu perguntar para o senhor. Uma das pautas mais... Quem está falando isso é Cajuru evangélico. Cajuru, fonte da vida, apóstolo César. Cajuru, Assembleia de Deus, pastor Messias. Portanto, pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte. Eu não tenho nada contra. A maioria dos evangélicos eu tenho amizade. Mas tem alguns que, na minha opinião, não praticam a palavra em nome de Jesus, né? Uma das pautas mais importantes da Polícia Civil nas últimas décadas foi a Lei Orgânica Nacional. Sim. Lei 14.735, claro que para a Polícia Militar também, a lei orgânica deles, que é a Lei 14.751. O senhor agiu ativamente para a aprovação desse diploma normativo muito importante para as polícias civis e para, por óbvio, aos delegados de polícia. Por que o senhor achou que essa pauta era importante? Como é que o senhor enxerga a importância da Polícia Civil no cenário da segurança pública e principalmente a importância do delegado de polícia na consecução de bons objetivos, né, e bons índices criminais nos estados? Bom, é outra oportunidade de ouro. Veja bem, eu fico imaginando que o eleitor, ele nem presta atenção, ele nem reconhece, ele nem dá valor a isso. Quando eu defino uma emenda por uma cidade, para tal prefeito, para o Caiado pagar isso, para o Caiado ter mais viatura, para o Caiado ter mais armas, eu já mandei para ele esse ano mais de 20 milhões. O que eu faço? Eu faço um levantamento ouvindo pessoas que são voluntariamente meus conselheiros. Então eu tenho no grupo de vocês, delegado, eu tenho no grupo do Ministério Público Federal, no grupo do Ministério Público Estadual, no grupo empresarial de Goiás, todos eles sabem disso. No grupo normal da educação, eu ouço uma professora, perfeito? Eu ouço uma psicóloga amiga, eu tenho muitas amigas, muitas namoradas também tive, mas tive mais amigas do que namoradas. E eu telefono para elas, eu faço um grupo de 11 normalmente, e cada assunto eu coloco 11. Aí eu ligo na cidade para onde vai chegar o dinheiro, para umas 5 pessoas, 6 pessoas, normalmente 5 para não ter empate, né? E pergunto, o que vocês acham mandar esse dinheiro para isso? Para o Instituto de Autismo aí, para um centro diabético aí. Eu ouço antes. No caso de vocês, o que eu fiz? Eu fui ouvir a categoria de vocês. Eu mandei a minha equipe, comandada pela Carol da Luz, que tem uma equipe de ouro, que os próprios senadores bolsonaristas e lulistas confessam na tribuna do Senado que o melhor senador em assessoria é o Cajuru. A minha assessoria é boa mesmo. É gente que está comigo há 10 anos, é só profissional que eu contratei, só gente craque. O chefe meu de comunicação foi o editor-chefe do Jornal Nacional da Globo por 25 anos. Ao aposentar, eu o contratei. Um craque daquele. Como é que eu iria deixar? Logo na comunicação, né? Então, eu invisto porque vale a pena. E aí, nesse caso de vocês, eu só conseguia ver gente muito ignorante para ser contra. Gente, isso é como você ser contra a questão das enfermeiras, que eu fui o primeiro senador a brigar. A pensão delas, correto? Desculpa, o piso salarial delas, correto? Que pensão elas nem têm, né? Então, o tanto que sofre uma enfermeira, gente, ela não ter direito a um piso salarial, né? Então, no caso de vocês, era o mesmo. O caso do judiciário, quando vem em pauta, já é diferente. Você faz uma consulta a 11 pessoas, a maioria é contra o aumento para o judiciário, correto? O tal do quinquênio, certo? Então, eles precisam esperar mais um pouco, acalmar a situação, porque se colocar em pauta hoje, eles vão perder. O caso de vocês era diferente, vocês ganhariam. E o meu grupo é o maior bloco de senadores do Senado. Tem 38. É PSP, PSD de dado, PT. Somos 38. Portanto, a gente garantindo os 38 votos nossos, a vitória fica faltando o quê? 3 votos. Para vocês ganharem como vocês ganharam. E ainda que exista assim, um vasto conhecimento do deputado federal, do senador sobre muitos temas, o nosso sindicato, seja o Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás, seja a Associação Nacional de Delegados de Polícia, a DEPOL do Brasil, capitaneada pelo Dr. Rodolfo, nós sempre estamos prontos a assessorar os deputados e senadores. Porque às vezes aquela pauta é tão específica que o deputado, o senador, não tem conhecimento
profundo do impacto que aquela legislação pode ter. Então, eu já reafirmo aqui os votos, eu mantenho um estreito contato com o Murilo sempre, né, passando as pautas que podem ser de interesse, explico para ele quais são as situações e as repercussões dessas pautas. E eu gostaria de estreitar ainda mais o laço, né, como presidente da entidade classista, como diretor da ADEPOL do Brasil, com o senhor, que nós sabemos que o senhor é o defensor da segurança pública e do cargo de delegado de polícia, então já nos colocamos à disposição. Olha, eu que fico feliz e eu que agradeço. Delegados Adriano, Gilson, senhoras e senhores, meus únicos patrões. Eu vou viralizar os cortes que vocês fizerem. Depois que vocês colocarem no ar, eu ponho. Né? Eu tenho aqui o meu time aqui me esperando para viajar de carro para Brasília. O meu time poderia estar aqui gravando a entrevista. Eu não sou covarde, eu não faria isso. Primeiro vocês coloquem no ar, nas suas redes sociais, e depois eu coloco e vamos viralizar, porque foi uma das entrevistas mais importantes no meu tempo de 5 anos e 8 meses de mandato, pela liberdade de expressão e pelas perguntas bem formuladas, porque hoje em dia até o jornalista não está mais perguntando bem. Senador, a gente está se encaminhando para o final aqui. O senhor ainda tem quase 3 anos aí neste mandato. 3. Com emenda 3, porque emenda você tem até 2027. E o senhor já começa a pensar mais à frente? O que o senhor consegue ver o Cajuru fazendo para frente aí? Vai tentar de novo? Vai buscar outra coisa? Um novo desafio? Como é que é? Delegado Gilson, eu aprendi com a madrinha Hebe Camargo que a gente tem que viver intensamente cada dia. Ela falava do filósofo indiano Osho, que sempre escreveu o seguinte: você tem 24 horas por dia. Quantas horas você trabalha? Quantas horas você dorme? Quantas horas você tem de lazer? Multiplique para 70. Na época era a média de idade. Hoje chega até 80. Multiplique. Some. Quantas horas você ainda tem para viver? Poucas. Então, o Osho concluía: a sua próxima hora, a programe. Perfeito? Programe a sua próxima hora. Então, eu faço isso, eu pratico. Agora, não em algo que tem mais tempo. Aí você acaba precipitando. Hoje é hoje. Hoje eu estou feliz demais, achando que eu vou ter saúde, né, para um outro mandato. Mas será que eu vou ter? Eu já não tenho mais a saúde visual, mas não queixo de nada, só falo que eu estou alegre, Deus é bom demais para mim, até porque o meu problema maior é enxergar de longe. Eu não quero enxergar ninguém de longe, eu quero enxergar aqui, de perto. Eu estou vendo o vulto de vocês, já é suficiente para mim, perfeito? E para ler tamanho 52 no pronunciamento, porque eu não posso fazer pronunciamento de improviso, porque aí é um processo por dia, ou até mais de um, né? O que a gente espera, senador Cajuru, é que o senhor tenha uma grande longevidade, seja na sua vida pessoal, eu mesmo para você, seja na sua vida política. A gente agradece demais a presença do senhor, a parceria estabelecida entre o Sindicato dos Delegados e o senador Cajuru e todo o seu gabinete, já agradecendo a todos os componentes do seu gabinete pela grande receptividade às nossas pautas. Foi excelente conhecer um pouquinho mais eu que agradeço. do nosso excelente senador Jorge Cajuru. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso podcast. Obrigado, Gilson, Adriano. E de coração, eu repito, Deus e saúde a todos e todas, e que espaço eu tive. Deus é muito bom para mim. Amém. Senador, muito obrigado por ter aceitado o Amém. nosso convite. Para nós é uma satisfação ter o senhor Amém, aqui. Gilson, amém, Adriano. Doutor Adriano, muito obrigado pela parceria. E a você que está assistindo a gente, o senador recebendo uma ligação do José Luiz da Atena aqui. Sim, E para você que está assistindo a gente, muito obrigado. Até a próxima. Compartilhe, curta, deixa aí o seu like. A gente volta em breve. Até mais, pessoal.